Olá, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Antes de eu falar de qualquer denominação, eu gosto de conhecer. Então eu participei de várias denominações. Eu ia para me conhecer quando eu comecei a ler as Escrituras. Falei, eu quero ver se o que falam deles lá é verdade. Então eu ia participar, ficava algum tempo. E dentre elas é a Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã no Brasil, eles, no culto, né? Cansei de ouvir eles dizerem assim, olha, Deus vai mandar do céu o pão, nosso pão fresquinho, quanto que os demais comem pão amanhecido. Eles falavam desse jeito. Isso é uma blasfêmia, né? É uma blasfêmia. Deus vai mandar dos altos céus, nesse momento, o pão fresquinho para nós. Será que Deus vai mandar ainda o pão ou já enviou o seu pão, né? Enviou o pão. Então, por falta de conhecimento da palavra, os crentes lá e dava glória e aleluia, mas mal sabendo eles que o pregador estava blasfemando, né? até fazendo uma divisão, entre aspas, entre eles, que era superior, comia o pão verdadeiro, pão fresquinho, enquanto que os outros comiam pão amanhecido. Que negócio é esse? Mas Jesus Cristo falou que ele era o pão da vida, pão da vida. E no capítulo 6 de João, versículo 48, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. E no 51 ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, e o que eu darei pela vida do mundo. E Jesus foi falando essas palavras, né, de ele ser o pão, e aí ele foi explicando, ele foi começando a falar que ele era o pão, aí ele foi explicando o que era o pão, quem era o pão, né? No versículo 53, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nossa, como que é isso? Como que eu vou comer a carne? Isso deu um nó na cabeça daquele povo que não era de Deus, né? Porque quem é de Deus escuta as palavras de Deus. E aí Jesus vai prosseguindo, dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O problema é que as pessoas não sabem o que é a carne e o que é o sangue de Jesus Cristo. Esse é o grande problema. Eles nem sabem quem é o próprio Jesus Cristo, né? E no versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então esses mistérios aqui, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Qual é a carne que nós comemos? Está aqui, ó, essa é a carne, a palavra. Como que nós comemos a carne? Nós vamos obedecer, ele manda nós fazermos, e aí nós vamos fazer aquilo que ele mandou. Eu estou comendo a carne. E beber o sangue? O que é o sangue? O que significa o sangue? Sangue significa sacrifício. Quando eu como, eu obedeço. Eu estou, ao mesmo tempo, bebendo o sangue, porque vai vir. É um sacrifício, vocês já perceberam? Lembra aquele texto que Jesus falou, aquele que quiser servir a Cristo piamente vai sofrer aflição? É sacrifício, né? Então, meus amigos, meus irmãos, quando nós procuramos saber, comer a carne de Cristo, que é a palavra, que ele é o verbo, a palavra. Os discípulos disseram, nós tocamos na palavra, nós apalpamos a palavra. Ele é a palavra, é o verbo. Ele é a carne, como ele disse aqui, né? Então, nós devemos comer a carne. Muita gente só olha para a carne, só ouve a carne, só observa o prato, mas não come a carne. Tenho visto isso. Lá quando eu ia lá na congregação, eu via. Era um povo que mais causava escândalo, né? Mais escândalo, porque não comia carne, não bebia o sangue. E outra, a tal da comida que eles falavam, eles só liam o texto, aí falavam, olha, eu estou tendo outra direção. Aí começava a falar de saia, começava a falar de vestido, começava a falar das coisas desse mundo, mas explicadinha a palavra de Deus para a obediência eles não sabiam.
porque eles não acreditavam que esse texto aqui já é a carne, que Deus já nos deu a carne quando Jesus veio a este mundo. Eles acham que vem naquele momento. Não sei de onde tiraram isso, né? Porque ele já deixou a carne para nós, à nossa disposição. Então fica aqui a reflexão. Você já comeu a carne? Já bebeu o sangue? É quando você se debruça sobre a palavra e fala o que eu tenho que obedecer, o que eu tenho que fazer para me comer essa carne. E você vai conhecendo a palavra e vai fazendo, né? No meu dia a dia, essa atitude, como que a palavra me diz, como que a carne me fala que eu devo fazer? Não, então não. Vai vir um sacrifício por causa disso? Sim, com certeza. Vai vir oposição? Vai, com certeza. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos comer a carne de Jesus Cristo? Vamos beber o sangue? Vamos verdadeiramente sendo alimentados pelo maná? Por isso que Jesus falou, né, estava conversando para eles, né, no 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, porque o maná era apenas uma figura do que estava por vir. O maná caía do céu, o pão desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós, né? Então, espero que você tenha entendido esta palavra, que a partir de hoje você começa a comer verdadeiramente. Eu, quando eu saio de casa, eu sei que no meu trabalho eu tenho que me alimentar bem da palavra, bem do maná. Por quê? Porque lá eu vou enfrentar lá as dificuldades, né? No nosso dia a dia, em todos os lugares nós vamos enfrentar. Então, se você tiver um organismo espiritual deficiente das vitaminas do céu, certamente nós vamos morrer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.